A besta horrível que aterrorizou a ilha por incontáveis anos foi derrotada em menos de 30 minutos por Tim e sua equipe. O mais impressionante era que tudo aconteceu exatamente como Tim havia previsto. Com a força atual do povo e os recursos que tinham reunido, a temida Titanoboa acabou sendo muito menos invencível do que as lendas sugeriam. Depois de lidar com a Piton gigante, o grupo não ficou muito tempo celebrando ou descansando. Ainda havia trabalho importante esperando por eles. Sem perder tempo, a equipe avançou mais fundo pelos pântanos lamacentos. O próximo objetivo era claro, transportar o avião danificado de Jéssica de volta para o acampamento. Se existia algum verdadeiro tesouro escondido naquela ilha abandonada, sem dúvida era aquele avião. Diferente de ouro ou relíquias antigas, a aeronave era uma peça única de tecnologia que não poderia ser substituída. Era a única daquele tipo na ilha, o que a tornava mais valiosa do que qualquer outra coisa que eles pudessem encontrar. Mesmo que o avião nunca voltasse a voar, os materiais e equipamentos dentro dele eram extremamente valiosos. Os metais, instrumentos e peças usados na sua construção poderiam ser reutilizados em inúmeras outras coisas. Cada parafuso e cada painel representavam recursos preciosos, quase impossíveis de encontrar em uma ilha tão isolada. Quando os guerreiros finalmente viram o estranho pássaro de aço repousando entre as árvores do pântano, começaram imediatamente a preparar cordas, varas e outras ferramentas. Honey ficou por perto, observando o avião com admiração. Para ela, aquilo parecia quase mágico, um produto de um mundo muito além de qualquer coisa que a tribo conhecia. Depois de uma inspeção cuidadosa, descobriram que o motor tinha milagrosamente sobrevivido à queda. Infelizmente, a aeronave ainda estava longe de poder voar novamente. Nesse momento, Tim se lembrou de algo da história da Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros de madeira construídos em tempos desesperados. Inspirado por essa ideia, ele sugeriu que poderiam tentar reparos semelhantes usando materiais locais. Aruba avançou confiante e tentou levantar a fuselagem sozinho, determinado a mostrar sua força. Mas a tentativa falhou quase imediatamente. O pesado corpo de metal mal se moveu. Rindo sem graça, Aruba rapidamente culpou K, dizendo em tom de brincadeira que o chefe simplesmente não tinha puxado com força suficiente. Tim assentiu calmamente, reconhecendo que o avião era pesado demais para qualquer pessoa mover sozinha. No entanto, quando toda a tribo se reuniu ao redor e cada guerreiro segurou as grandes asas e vigas de apoio, a situação começou a mudar. Com todos trabalhando juntos, o impossível começou a parecer possível. Observando os guerreiros se esforçando para mover o avião, Xia não pôde evitar pensar em algo estranho. Por um momento, ela realmente se perguntou se aqueles homens tinham sido expostos a ervas incomuns, drogas ou alguma substância misteriosa no passado. A força física deles parecia muito além do que pessoas comuns deveriam ter. No entanto, perto do meio-dia, enquanto o grupo continuava trabalhando, uma das asas danificadas do avião se quebrou com um estalo alto. Han imediatamente se virou para o grande xamã com curiosidade, apontando para o estranho conjunto de cordas e estruturas de madeira que ele estava montando por perto. Kim explicou calmamente que aquilo era um sistema simples de guindaste feito com cordas e roldanas. Usando esse mecanismo inteligente, eles poderiam levantar objetos extremamente pesados com muito menos esforço. Era um pequeno conhecimento de engenharia que poderia mudar completamente a situação deles. Os guerreiros ao redor olharam para as rodas e cordas com expressões confusas. Muitos claramente não acreditavam que pequenas rodas de madeira poderiam ajudar a levantar algo tão pesado quanto um avião. Vendo a confusão deles, o jovem começou a explicar pacientemente como o sistema de roldanas funcionava usando o mesmo princípio básico da alavanca. Ele continuou explicando que uma única roldana já poderia reduzir o esforço necessário quase pela metade. Se várias roldanas fossem usadas juntas, o peso pareceria ainda mais leve. Quando Tim percebeu que muitos ainda estavam confusos, simplificou a explicação dizendo que a força dele seria multiplicada 6 vezes se o sistema fosse usado corretamente. No momento em que os guerreiros finalmente entenderam o significado das palavras dele, K levantou a mão imediatamente e deu uma ordem firme. Não havia motivo para esperar mais, a tribo iria testar aquele estranho mecanismo agora mesmo. Ellen observou toda a cena com um suspiro silencioso.
Ela percebeu que conceitos como física, vantagem mecânica e engenharia eram completamente estranhos para os habitantes da ilha. Para eles, esses princípios não pareciam leis científicas, mas algo que quase parecia magia. Em pouco tempo, um grande e impressionante sistema de cordas e roldanas foi montado entre as árvores próximas. Cabos grossos passavam pelas rodas de madeira, e os homens tomaram posição ao longo das cordas, prontos para puxar com toda a força. K começou a gritar um ritmo constante para coordenar o esforço. 1, 2, 3, ele gritou alto. Na contagem final, os guerreiros puxaram juntos no mesmo instante, e para surpresa de todos, a pesada fuselagem do avião começou a subir lentamente do chão lamacento de forma suave e controlada. Aruba caiu na gargalhada de empolgação, gritando que a máquina de repente parecia incrivelmente leve. Ele disse que quase não sentia mais o peso, como se o enorme avião tivesse magicamente virado algo tão leve quanto um feixe de gravetos. Satisfeito ao ver que o sistema de roldanas estava funcionando perfeitamente, Tim voltou sua atenção para as garotas por perto. Ele explicou que o avião acabaria sendo levado de volta ao acampamento, mas por enquanto ele e K precisavam investigar outro lugar. O próximo destino deles era o misterioso buraco gigante marcado no mapa. De acordo com as informações do mapa, a viagem da região do pântano até o enorme buraco normalmente levaria pelo menos um dia inteiro de caminhada. A distância por si só já mostrava que chegar até lá não seria fácil. Se seguissem no ritmo normal, havia um risco sério de ficarem presos no meio dos pântanos cheios de jacarés ao cair da noite. Passar uma noite em um lugar assim seria extremamente perigoso. Por isso, a equipe de Tim se esforçou para avançar o mais rápido possível. Incrivelmente, antes mesmo de o sol começar a se pôr, o grupo não apenas conseguiu sair dos pântanos perigosos como também chegou à antiga área de assentamento da tribo. A vila abandonada permanecia silenciosa entre as árvores, como uma memória esquecida. Mesmo com várias cabanas abandonadas ainda de pé, Tim decidiu que seria mais seguro dormir em suas próprias tendas. Os prédios vazios davam uma sensação estranha, e ele preferia não correr riscos desnecessários. Na manhã seguinte, depois de um descanso curto mas revigorante, o pequeno grupo arrumou seus equipamentos e retomou rapidamente a jornada em direção ao local misterioso marcado no mapa. Enquanto caminhava pela floresta silenciosa, o jovem de repente parou no meio do caminho. Por um instante, ele achou que ouviu algo estranho ao longe, um som fraco e abafado que lembrava ondas batendo na costa. Quase ao mesmo tempo, Honey gritou de empolgação. Com os olhos brilhando, ela apontou para frente e disse que o enorme buraco que estavam procurando provavelmente já estava muito perto. Um reflexo estranho brilhou mais adiante, e a luz era tão forte que vários guerreiros instintivamente cobriram os olhos. O brilho os deixou um pouco tontos por um instante. Quando Tim finalmente avançou e viu a cena completa com clareza, ficou completamente chocado. Em vez de uma cratera seca, aquela enorme depressão estava totalmente cheia de água, formando um gigantesco lago misterioso nas profundezas da terra. As paredes do enorme abismo eram incrivelmente lisas, quase como se tivessem sido polidas como vidro. Enquanto isso, a superfície da água permanecia estranhamente calma, refletindo o céu com uma clareza tão perfeita que parecia irreal. Gianna olhou para o imenso abismo e admitiu em voz baixa que, não importava quantas vezes visitasse aquele lugar, a sensação era sempre a mesma. Ficar diante de uma maravilha natural tão imensa fazia ele se sentir pequeno e insignificante diante do poder do mundo. Shen levantou lentamente a mão esquerda, e o misterioso anel em seu dedo voltou a brilhar intensamente. Uma seta holográfica apareceu, apontando firmemente para uma direção, como se estivesse guiando ele para algo escondido por perto. Depois de verificar o mapa holográfico com atenção, ele franziu a testa confuso. Segundo os dados mostrados pelo anel, eles deveriam estar exatamente diante de um complexo inteiro de construções. No entanto, quando olhou ao redor, não havia absolutamente nenhum sinal de qualquer estrutura. Momentos depois, o anel se ativou novamente, e dessa vez a seta brilhante mudou de direção. Em vez de apontar para a terra, ela apontava diretamente para baixo, em direção à superfície tranquila da água. Tim se virou e perguntou aos outros se alguém sabia o que poderia existir no fundo daquele enorme buraco.
K olhou para ele com atenção e perguntou se o xamã pretendia descer até lá. Tim encarou as profundezas escuras e admitiu que gostaria de explorar, mas as paredes íngremes e escorregadias tornavam a descida extremamente perigosa. K aconselhou imediatamente que ele não tentasse algo tão arriscado. Ele explicou que a superfície tranquila do lago era enganosa, porque correntes fortes e imprevisíveis giravam nas profundezas da água. Ao ouvir isso, Tim levantou uma sobrancelha surpreso e perguntou a K se ele próprio já tinha descido até o fundo daquele buraco. K assentiu calmamente e explicou que todos os guerreiros da tribo já tinham passado por aquele teste. Han acrescentou com orgulho que descer ao abismo era considerado um desafio sagrado, um teste dado pelo próprio espírito da terra. Curioso com essa tradição estranha, Tim pediu que explicassem qual era o propósito de um teste tão perigoso. K respondeu que toda a terra possuía seu próprio espírito, e se a tribo quisesse viver ali, seus guerreiros precisavam provar que eram dignos da aceitação desse espírito. Shen apenas franziu levemente a testa, percebendo que não adiantava discutir contra crenças tão profundas. Em vez disso, fez perguntas práticas sobre a profundidade da cratera e se existia alguma estrutura em comum lá embaixo. K admitiu que, quando desceu, estava concentrado apenas em encontrar uma certa pedra e não prestou atenção em mais nada. Shen soltou um suspiro silencioso de frustração. Com o mistério ainda sem solução, ele admitiu que por enquanto não havia muito a fazer além de voltar para o acampamento. Usando a orientação brilhante do anel mágico, ele guiou cuidadosamente a equipe por um caminho mais seguro de volta. Graças ao mapa preciso fornecido pelo anel, o caminho de volta acabou sendo um pouco mais longo, mas muito mais fácil de percorrer. Por causa da rota melhor, a velocidade deles aumentou e os 4 conseguiram chegar ao acampamento ao meio-dia do dia seguinte. No momento em que Ti chegou, ele nem pensou em descansar. Em vez disso, chamou imediatamente todos para se reunirem no refeitório. Nesse instante, Jéssica colocou a cabeça para fora de uma porta e perguntou animada se eles tinham descoberto algo valioso durante a expedição. Ti apenas deu um sorriso misterioso e disse que explicaria tudo direito quando todos estivessem reunidos. Logo o chá quente foi colocado sobre a mesa, e o grupo se reuniu ao redor dele. Todos se inclinaram para a frente, ouvindo com atenção enquanto o líder começava a fazer perguntas. Depois de pensar em silêncio por um momento, Baba admitiu que nunca tinha visto construções estranhas naquela região. No entanto, ele acrescentou algo que sempre o incomodou: o fundo daquela enorme depressão sempre parecia estranho para ele, como se algo importante estivesse escondido ali debaixo da água. Tim percebeu imediatamente o comentário de Baba e se inclinou para a frente, interessado. O que exatamente você quer dizer com estranho? Ele perguntou de novo, querendo mais detalhes. Baba coçou a cabeça pensativo antes de explicar que o fundo da depressão parecia limpo demais. Quase não havia vegetação crescendo ali, o que era muito incomum para um lugar que estava sempre cheio de água e umidade. Normalmente, áreas assim ficariam cheias de plantas e algas. Vu concordou com a cabeça e acrescentou outro detalhe que ele tinha lembrado de repente. Debaixo do fundo da depressão havia algo ainda mais estranho, um buraco mais escuro que parecia descer ainda mais fundo. Ao ouvir isso, os olhos de Tim se arregalaram de surpresa. A informação chamou sua atenção na hora, e ele começou a tentar entender que tipo de formação geológica poderia criar uma abertura tão misteriosa. Vu continuou descrevendo o que tinha visto. Segundo ele, parecia um enorme abismo negro sem fundo visível. Nem mesmo a luz do sol parecia conseguir alcançar o interior, deixando tudo completamente engolido pela escuridão. Ele admitiu que tinha descoberto aquilo por puro acaso enquanto explorava a área, e a visão tinha ficado marcada na sua memória. Tim ficou em silêncio, pensando profundamente enquanto juntava todas as informações na cabeça. Primeiro havia aquela enorme cratera cheia de água, e agora falavam de um buraco negro misterioso escondido lá embaixo. O que deixava tudo ainda mais intrigante era o fato de que o anel brilhante em sua mão recentemente tinha começado a apontar insistentemente exatamente para aquela direção. Quanto mais Tim pensava, mais clara ficava a resposta. Na verdade, só havia uma maneira de descobrir a verdade por trás desse fenômeno estranho: eles mesmos teriam que descer até o fundo. Nos dias seguintes, Tim se dedicou totalmente à preparação da missão.
Sua principal tarefa passou a ser fabricar cilindros de oxigênio que permitiriam que eles respirassem debaixo d'água. Surpreendentemente, fabricar os recipientes de metal não foi a parte mais difícil do trabalho. Tudo o que ele precisava fazer era derreter ferro e despejar o metal líquido com cuidado em moldes preparados. Com paciência e atenção suficientes, os cilindros foram tomando forma aos poucos como recipientes sólidos e completamente vedados. O verdadeiro desafio apareceu quando chegou a hora de construir as válvulas de retenção. Embora as peças fossem pequenas e aparentemente simples, exigiam um nível de precisão extremamente alto. Mesmo a menor imperfeição poderia arruinar todo o mecanismo. Se as válvulas não fossem montadas perfeitamente, todo o sistema poderia falhar durante o uso, o que seria extremamente perigoso debaixo d'água. Enquanto o trabalho continuava, muitos moradores curiosos se reuniram na praça central para assistir. Entre eles estava Alex, que se aproximou e observou a estranha bomba de ar com clara curiosidade. Depois de observar algumas demonstrações e testar o mecanismo ela mesma, Alex foi ganhando confiança a cada tentativa. Logo ela se endireitou com um sorriso orgulhoso e declarou que já tinha dominado o processo. Segundo ela, poderia operar a bomba sozinha facilmente, sem precisar da ajuda de ninguém. Por sorte, Tim já tinha planejado construir 2 ou 3 bombas no total, o que significava que o trabalho poderia ser dividido entre várias pessoas. Não muito tempo depois de terminarem de montar o equipamento, a familiar notificação do sistema apareceu novamente. Ela confirmou que os tanques de oxigênio e o dispositivo de bombeamento tinham sido criados com sucesso, recompensando Tim com mais 500 pontos de bônus. Jéssica observava o processo de bombeamento com grande interesse e de repente apontou algo. À medida que a pressão dentro do cilindro aumentava, ficava claramente cada vez mais difícil empurrar a alavanca da bomba. Olhando para Aruba, que já estava ofegante de cansaço, Tim explicou calmamente que era exatamente por isso que ele havia colocado os cilindros de metal dentro de bacias com água fria. Ao resfriar os cilindros, o ar comprimido dentro deles também esfriaria um pouco. Esse truque inteligente permitia colocar mais gás dentro do recipiente do que normalmente seria possível. Era um pequeno ajuste, mas fazia uma diferença clara na quantidade de oxigênio que eles conseguiam armazenar. Infelizmente, mesmo com toda essa preparação cuidadosa e soluções inteligentes, o suprimento total de oxigênio ainda era muito limitado. Tim estimou que os tanques forneceriam no máximo 10 minutos de respiração debaixo d'água. Isso significava que cada segundo do mergulho teria que ser usado com muito cuidado. Enquanto isso, Aruba já estava completamente exausto de tanto operar a bomba. Seus braços tremiam e o suor escorria pelo rosto. Confuso, ele murmurou que seus músculos pareciam perder força a cada segundo, como se a própria bomba estivesse drenando toda a energia do seu corpo. No fim, Aruba não teve escolha a não ser chamar Leg para ajudar. Mas mesmo com 2 homens fortes trabalhando juntos, o processo continuou difícil. Entre uma respiração pesada e outra, Aruba gritou brincando para o parceiro, perguntando se ele realmente estava ajudando ou apenas fingindo empurrar a alavanca. No final, a equipe percebeu que 2 pessoas ainda não eram suficientes para concluir a tarefa de forma eficiente. Eles tiveram que chamar vários outros ajudantes, formando um pequeno grupo que se revezava bombeando ar para dentro dos cilindros até que finalmente ficassem cheios. No começo, todos encararam a tarefa com entusiasmo e determinação, ansiosos para contribuir com a missão. Mas com o passar do tempo ficou claro quão exaustivo o trabalho realmente era. Um por um, as pessoas começaram a se afastar da bomba, completamente sem energia e quase incapazes de ficar em pé. No final das contas, Tim levou 5 dias inteiros de esforço contínuo para completar todo o conjunto de equipamentos de mergulho. Quando tudo estava testado e pronto, ele reuniu a equipe e os conduziu novamente até a enorme depressão onde o misterioso buraco os aguardava. Um membro comum da tribo teria dificuldade com uma jornada dessas, mas essa expedição incluía guerreiros poderosos como K. A resistência deles era muito maior que a média, permitindo avançar rápido e com firmeza. Mesmo assim, a viagem até o local ainda levou 2 dias completos. No segundo dia depois de chegarem perto da depressão, o grupo começou outra tarefa importante.
Eles derrubaram 10 árvores resistentes e começaram a construir uma grande jangada de madeira que serviria como plataforma para o mergulho. Todos trabalharam juntos com uma coordenação impressionante. Enquanto rolavam os troncos pesados para o lugar, os homens gritavam palavras de incentivo uns para os outros. Suas vozes ecoavam pelo vale silencioso enquanto empurravam e levantavam os enormes troncos. 3 dias depois, Jéssica se aproximou de Tim e perguntou se os preparativos finalmente estavam concluídos. Tim assentiu com confiança, garantindo que tudo estava pronto. Ellen examinou cuidadosamente os 3 voluntários que tentariam um mergulho perigoso. Eles eram o próprio Tim, Latina e Khan. Antes de entrarem na água, Ellen deu um aviso sério para que fossem extremamente cautelosos. Então, sob os olhares atentos de todos que aguardavam na margem, os 3 exploradores corajosos avançaram e desapareceram sob a superfície do lago. Jéssica observou enquanto as silhuetas deles desapareciam lentamente na água profunda até sumirem completamente de vista. Ela soltou um suspiro silencioso, sentindo uma mistura de preocupação e inveja. Fazia muito tempo desde a última vez que ela sentiu a emoção de mergulhar, e uma parte dela realmente sentia falta disso. Enquanto isso, Ellen voltou sua atenção para a paisagem ao redor. Olhando para a borda da enorme cratera, ela comentou que simplesmente ficar ali apreciando aquela vista impressionante era estranhamente calmante. O lugar tinha uma beleza silenciosa e quase misteriosa. O enorme vazio criava uma sensação esmagadora, como se o próprio centro do mundo estivesse escondido em algum lugar nas profundezas. Enquanto isso, Tim e seus companheiros continuavam descendo pela água. Ele esperava encontrar um abismo submarino gigantesco, mas o fundo do lago apareceu muito mais cedo do que ele imaginava. Pelo tempo da descida e pela pressão que sentiu, Tim estimou que a profundidade ali não passava de 30 metros. Era muito mais raso do que a queda assustadora que ele tinha imaginado. De repente, o anel misterioso em seu dedo voltou a brilhar intensamente. O indicador luminoso apontou imediatamente para frente, direcionando sua atenção direto para o local do buraco negro de que tinham ouvido falar. Assim como Parham havia descrito, o fundo do lago era estranhamente estéril. A água era incrivelmente clara, mas não havia sequer um peixinho nadando por perto. O silêncio daquele mundo subaquático era quase inquietante. Em vez de criaturas vivas, todo o leito do lago estava coberto por formações de corais mortos espalhadas por toda parte. Esses restos sem vida sugeriam que aquele lugar já tinha sido cheio de vida no passado, mas algo tinha feito tudo desaparecer. Tim estava começando a se perguntar o que poderia ter afastado toda a vida dessas águas quando K de repente segurou seu ombro. Sem dizer nada, K apontou para a frente. Ali, bem diante deles, uma enorme e assustadora abertura negra se estendia para baixo, mergulhando na escuridão. Naquele momento, Tim percebeu imediatamente que essa era exatamente a descoberta que ele estava procurando. O buraco misterioso combinava perfeitamente com a direção indicada pelo anel brilhante. Olhando para dentro da escuridão, Tim não conseguiu evitar sentir um arrepio percorrer sua espinha. O buraco parecia tão profundo e completamente negro que ele até brincou, pensando se aquilo não seria um caminho direto para o próprio inferno. K levantou a mão com cuidado, sinalizando para o grupo parar. Ele fez um gesto cauteloso, perguntando em silêncio se eles realmente pretendiam continuar descendo para um lugar tão sinistro. Depois de pensar por apenas um momento, Shain balançou a cabeça levemente. Já que tinham chegado até ali, voltar agora sem investigar mais seria simplesmente um desperdício de todo o esforço. Com a decisão tomada, os 3 desceram lentamente juntos para dentro do abismo escuro. Mas quanto mais fundo avançavam, mais forte ficava uma sensação estranha e inquietante. A escuridão ao redor parecia pesada e opressiva. Usando apenas o fraco brilho azul emitido pelo anel, o garoto navegava cuidadosamente pela água completamente escura. Ao mesmo tempo, a pressão das profundezas pressionava cada vez mais seus corpos, tornando cada movimento mais difícil. De repente, algo inesperado apareceu na luz fraca à frente. Um enorme complexo de construções se erguia do fundo do mar, suas estruturas se elevando silenciosamente sob a água. K olhou para aquela arquitetura antiga com evidente inquietação, imaginando se deuses submarinos esquecidos poderiam viver ali.
Aquilo que Rafn um dia descreveu como um milagre inacreditável agora estava bem diante deles na realidade. A misteriosa cidade submersa não era mais apenas uma lenda, era uma descoberta real. O coração de Tim se encheu de empolgação quando ele reconheceu o formato das estruturas. Aquele complexo exato estava claramente marcado no mapa holográfico gerado pelo seu anel. Enquanto se aproximavam cuidadosamente das construções estranhas, Tim percebeu algo incomum. A pressão esmagadora da água ao redor do seu corpo tinha diminuído visivelmente, quase como se uma barreira invisível estivesse protegendo aquela área. Logo os 3 mergulhadores pararam diante de um enorme portão que selava a entrada do complexo. As portas pesadas estavam firmemente fechadas, e Tim imaginou que arrombá-las seria impossível. Nesse momento, o anel em sua mão de repente emitiu um intenso feixe de luz azul. O feixe disparou para frente e atingiu exatamente o centro do enorme portão, assustando Tim e seus companheiros. No interior do prédio misterioso, muito além da entrada selada, um estranho brilho esmeralda começou a se espalhar pelos corredores escuros. Dentro daquela luz estranha, uma figura vaga e sombria começou a surgir lentamente. A silhueta tremulava na luz verde brilhante, ficando cada vez mais definida, como se alguma presença adormecida há muito tempo tivesse acabado de despertar. Naquele exato momento, o enorme portão se abriu lentamente com um rangido profundo que ecoou ao redor. O som quebrou o silêncio pesado das ruínas submersas e deixou todo o lugar ainda mais misterioso e ameaçador. Tim ficou parado por um instante, sem saber como reagir. Latina se aproximou e perguntou em voz baixa se eles deveriam entrar. Tim levantou a mão rapidamente, sinalizando para todos pararem. Pelo tamanho da estrutura, ele estimou que explorá-la direito levaria pelo menos 30 minutos. Depois de calcular a situação na cabeça, ele percebeu que o oxigênio deles não duraria tanto tempo. Os tanques tinham apenas uma quantidade limitada de ar, e entrar no complexo nessas condições seria extremamente arriscado. Além disso, eles não tinham a menor ideia de quais perigos poderiam estar esperando dentro daquele prédio misterioso. Depois de considerar todas as possibilidades, Tim decidiu que a escolha mais segura era voltar à superfície primeiro e discutir a descoberta com todos. Lá no fundo dos corredores iluminados da antiga estrutura, um misterioso ocupante observava enquanto os visitantes inesperados começavam a recuar. Mas em vez de sentir alívio, a presença invisível começou a sentir raiva crescendo. Para ela, a hesitação dos exploradores e a decisão de ir embora pareciam pura covardia, e essa falta de ousadia só alimentava ainda mais sua fúria crescente. Ele estava furioso com a forma como as pessoas modernas pareciam ter perdido o espírito de aventura. Para ele, eram tímidas e cautelosas demais, sempre evitando o perigo e se recusando a ultrapassar os limites misteriosos do proibido e do desconhecido. Frustrado com essa hesitação, ele decidiu forçar a situação. Sem pensar 2 vezes, ativou o mecanismo secreto escondido dentro da estrutura, decidido a puxar todos para dentro, estivessem prontos ou não. Do lado de fora da estrutura, Tim e os outros sentiram imediatamente que algo estava muito errado. Uma tensão estranha tomou conta do ambiente, e tudo ao redor parecia instável, como se o próprio chão estivesse se movendo sob uma pressão invisível. Antes que alguém pudesse reagir, um violento redemoinho explodiu na entrada. A força era esmagadora, como uma mão invisível agarrando tudo ao redor, e em poucos segundos o grupo inteiro foi arrastado sem controle pela entrada principal. Os jovens exploradores lutaram desesperadamente contra aquela força poderosa que os puxava para frente. Mas a pressão era simplesmente forte demais. Não importava o quanto tentassem resistir, era impossível vencer aquela corrente implacável. Oi puxou o ar com força quando o grupo finalmente conseguiu se estabilizar. Seu peito subia e descia rapidamente enquanto ele tentava recuperar o fôlego, ainda abalado pelo puxão repentino e violento que os tinha arrastado para dentro. Khan se virou rapidamente para All Might, claramente preocupado, perguntando se ele estava ferido. Depois de se verificar rapidamente, All Might respondeu com calma que estava tudo bem e que não tinha se machucado durante o caos. Ainda confuso, ele começou a olhar lentamente ao redor. Com incerteza na voz, comentou se por acaso eles tinham voltado para o lado de fora, questionando se o ar fresco e o céu aberto que viam eram realmente reais.
Tim balançou a cabeça imediatamente e explicou a situação. Segundo ele, aquelas nuvens brancas e o céu azul brilhante acima deles não passavam de uma ilusão cuidadosamente criada, algo muito parecido com um fundo digital numa tela de computador. Com confiança tranquila, Tim declarou que agora eles estavam completamente dentro da misteriosa estrutura. Era óbvio que, durante o caos, eles tinham perdido totalmente a noção de direção, e o caminho por onde tinham entrado já não podia mais ser encontrado. No enorme vazio ao redor deles, o único ponto de referência claro era o anel mágico brilhante. Confiando na luz fraca que ele emitia, o herói começou a avançar lentamente pela água enquanto lembrava todos de verificarem novamente as válvulas dos cilindros de oxigênio. Depois de quase 30 minutos nadando pelos corredores subaquáticos escuros, Latina começou a ficar inquieto. Ele comentou em voz baixa que sua família provavelmente já estaria preocupada com ele. Mas no meio da frase ele gritou de repente ao perceber um movimento estranho na água ali perto. Das profundezas escuras, um enorme tubarão surgiu lentamente, seu corpo gigantesco deslizando silenciosamente pela água. Ao ver a criatura se aproximando, Tim percebeu com seriedade que, naquele momento, caçador e presa podiam trocar de lugar. Ao mesmo tempo, em algum lugar profundo dentro do prédio, o misterioso habitante observava tudo através de uma fileira de monitores de vigilância. Seu rosto mostrava clara ansiedade ao perceber que o sistema de segurança que protegia o local havia falhado. Ele olhava incrédulo para as imagens na tela. De alguma forma, os predadores experimentais que antes ficavam no laboratório aquático tinham sobrevivido por muitos anos, muito mais tempo do que qualquer um imaginava. Agora o destino desses intrusos inesperados dependia quase totalmente da sorte. A verdade assustadora era que eles estavam sendo caçados por uma criatura que há muito tempo era considerada extinta, um colossal megalodon. Kim rapidamente entendeu o tamanho do perigo que enfrentavam. O monstro que nadava em direção a eles media quase 14 metros de comprimento e pesava perto de 40 toneladas. Era o predador supremo, capaz de dar uma mordida devastadora com uma força esmagadora de 20 toneladas. Mesmo comparado ao lendário Tyrannosaurus Rex da antiguidade, essa criatura era ainda mais assustadora dentro da água. Movido pela adrenalina e pela raiva, o jovem pegou um tubo e lançou um jato de ar direto no rosto do monstro, esperando cegá-lo ou ao menos desorientá-lo. Sem hesitar, ele gritou para os outros se agarrarem nele com força. O plano era simples, mas arriscado. Se unissem suas forças e se movessem juntos, talvez conseguissem manobrar rápido o suficiente para escapar. Mas havia outro problema ficando cada vez pior a cada minuto. O oxigênio dentro dos cilindros estava acabando rapidamente, e perceber o pouco ar que restava começou a pesar na mente de todos. Quando a situação já parecia desesperadora, quem notou algo ainda pior? Na água escura atrás deles, outra enorme sombra se aproximava silenciosamente. Um segundo tubarão tinha entrado na caça. Agora o grupo estava sendo perseguido por dois gigantes pré-históricos, e a situação parecia praticamente sem saída. Reagindo na hora, Tim gritou uma ordem urgente para todos prenderem bem os tanques de oxigênio contra o corpo. Então ele mandou que abrissem completamente as válvulas, deixando o ar sair com força máxima. Assim que as válvulas foram abertas, o jato poderoso de ar escapando criou uma espécie de propulsão atrás deles. O jovem segurou firmemente seu próprio cilindro e disse para os outros se agarrarem o mais forte possível. Usando o impulso do jato de ar como propulsão, eles tentaram se lançar para frente pela água. Com aquela explosão de força empurrando todos para frente, os três companheiros dispararam pela água em alta velocidade, tentando desesperadamente escapar dos monstros que os perseguiam. De repente, uma enorme parede de vidro apareceu diante deles, atravessando o corredor como uma barreira transparente. Latina apontou rapidamente para o obstáculo, e Tim ficou chocado ao ver aquela estrutura gigantesca bloqueando o caminho. Não havia tempo para parar e pensar no que fazer. Atrás deles, as mandíbulas assustadoras do megalodon já estavam chegando cada vez mais perto. Naquele segundo decisivo, um plano desesperado surgiu na mente dele. Se não havia saída pela parede, então teriam que usar os pesados cilindros de ferro como arites improvisados para quebrar o vidro. Os três heróis trocaram olhares determinados, concordando silenciosamente com a ideia arriscada.
Juntando toda a coragem que tinham, se prepararam para golpear a barreira juntos. Após o impacto, uma pequena rachadura finalmente apareceu no vidro. Um por um, os companheiros começaram a se espremer pela abertura estreita. O espaço era mal grande o suficiente para uma pessoa passar. Os enormes tubarões não conseguiam enfiar seus corpos gigantes naquele espaço tão estreito. Mas os monstros não desistiram, continuando a bater contra a barreira com força aterradora. Os impactos violentos e a pressão crescente no vidro encheram Tim e seus amigos de medo. K puxou imediatamente uma faca, pronto para lutar se fosse necessário, mas Tim interrompeu antes que ele agisse. Enquanto o tubarão continuava tentando forçar passagem, seu corpo raspava violentamente contra os pedaços afiados de vidro. Feridas profundas se abriram em sua carne, e a água ao redor começou a ficar vermelha com o sangue. Xianbei olhou ao redor da sala estranha completamente incrédulo. Por todos os lados havia aparelhos desconhecidos e máquinas complexas, fazendo o lugar parecer um laboratório caótico saído direto de um filme de ficção científica. Nesse momento, Latina nadou até ele e apontou com urgência para a parte rachada da parede de vidro, onde os danos estavam se espalhando ainda mais. Tim percebeu o perigo imediatamente. Aquela barreira frágil poderia não aguentar por muito mais tempo. Ele gesticulou rapidamente para que todos se afastassem dali e saíssem o mais rápido possível. Na mente dele, precisava existir outra saída em algum lugar dentro daquele enorme complexo de laboratório. Eles só precisavam encontrá-la antes que os predadores os alcançassem novamente. O grupo nadou rapidamente até a porta de ferro mais próxima que conseguiram ver. Tim e Latina encostaram os ombros no metal pesado, prontos para forçá-la. Usando toda a força que ainda tinham, os heróis empurraram com tudo contra a porta teimosa, tentando mover a enorme placa de metal. Exatamente nesse momento, o vidro danificado atrás deles finalmente não suportou mais a pressão. Com um estrondo ensurdecedor, ele se despedaçou completamente, permitindo que o tubarão gigante invadisse a sala. No meio do caos, Tim percebeu algo importante, um painel de controle instalado ao lado da porta que quase tinha passado despercebido. Sem hesitar, ele levantou a mão e aproximou o anel mágico brilhante do sensor. Na mesma hora, o sistema reagiu e o painel se iluminou. A porta pesada deslizou lentamente, abrindo apenas o suficiente para formar uma passagem estreita. Vendo a oportunidade, os amigos gritaram animados para que todos passassem rápido antes que ela fechasse. K olhou para trás e viu os tubarões se aproximando rapidamente. Percebendo o perigo, ele insistiu para que os amigos entrassem primeiro enquanto ele ficava do lado de fora segurando a posição. Latina e Tim passaram rapidamente pela abertura estreita para a sala mais segura. Mas quando Tim olhou para trás, percebeu com choque que K ainda não tinha entrado. Um peso enorme apertou o peito de Tim desesperado, ele estendeu a mão para o amigo e gritou para ele se apressar antes que fosse tarde demais. No momento em que o último membro do grupo chegou à relativa segurança, Tim gritou com toda a força para que a enorme porta fosse fechada imediatamente. Sua voz ecoou pela câmara, porque até um segundo de atraso poderia significar morte certa. Observando o tubarão gigante tentando atravessar a abertura que estava se fechando, o jovem ficou parado por um instante, sem saber o que fazer enquanto a criatura avançava. Ele sabia que aquele confronto perigoso não poderia durar muito. A situação já era crítica, e a possibilidade de o segundo tubarão chegar a qualquer momento só piorava tudo. De repente, um impacto gigantesco atingiu a porta pelo lado de fora. A força violenta fez com que o primeiro tubarão ficasse preso no corredor estreito, com as bordas metálicas afiadas pressionando seu corpo. Logo ficou claro o motivo. O segundo predador do lado de fora começou a bater repetidamente contra a barreira. Ironicamente, a cada impacto que dava, ele apenas empurrava o companheiro preso ainda mais fundo na estrutura de metal. Observando aquela cena caótica, Shi mal conseguia acreditar na estupidez imprudente desses enormes caçadores do mar. Enquanto observava aquela cena brutal, um megalodon rasgando violentamente o outro em um frenesi de instinto e confusão, ele não conseguiu evitar sentir uma estranha ironia. Que azar terrível para um predador tão poderoso ter um parceiro tão imprudente e sem cérebro.
Balançando a cabeça diante da situação absurda, o jovem puxou calmamente sua faca, decidindo que era melhor acabar logo com o sofrimento do monstro preso antes que causasse mais problemas. Latina olhou para a criatura esmagada completamente incrédulo, com a voz tremendo ao perguntar se o perseguidor assustador deles estava realmente morto dessa vez. Tim examinou o corpo mutilado com atenção, observando se havia qualquer sinal de movimento. Depois de alguns segundos, ele assentiu com firmeza e confirmou que aquele inimigo tinha sido eliminado de vez. Mas o alívio deles não durou muito. Em algum lugar na água escura ali perto, o segundo monstro continuava circulando lentamente. Seu corpo enorme se movia com uma ameaça silenciosa enquanto os olhos frios permaneciam fixos nos humanos. O jovem não perdeu nem um segundo explicando seus pensamentos para os outros. Em vez disso, avançou com cuidado até o mecanismo da porta e começou a abri-la um pouco mais, ampliando lentamente a abertura. A intenção dele era clara. Se tudo funcionasse exatamente como ele esperava, aquela pesada porta de metal poderia se transformar numa armadilha mortal para o último inimigo que ainda os caçava. Quando o tubarão restante finalmente se aproximou, atraído pela curiosidade e agressividade, Tim deu o sinal discretamente. Bastou um olhar rápido para seus companheiros para que eles entendessem que o momento tinha chegado. Latina entendeu imediatamente o plano do jovem. Sem hesitar, ele se posicionou ao lado dele, pronto para ajudar a executar aquele plano arriscado. Ao mesmo tempo, bem longe dali em outra sala da instalação, um observador misterioso assistia tudo através de várias telas de monitoramento. Ele acompanhava a cada detalhe enquanto o grupo lidava com a ameaça muito melhor do que ele havia imaginado. Analisando a situação em silêncio, ele admitiu que o experimento tecnicamente tinha sido um sucesso. Mas também suspirou ao reconhecer que a inteligência dos tubarões criados em laboratório era extremamente limitada. Mesmo assim, ficou aliviado ao ver que os jovens heróis tinham sobrevivido ao confronto. Agora que o pior parecia ter passado, Latina soltou um longo suspiro e disse que sinceramente esperava nunca mais encontrar criaturas como aquelas. Tim lançou um olhar tranquilizador e tentou acalmá-lo, lembrando que entrar em pânico agora não ajudaria em nada. Ele incentivou o grupo a continuar avançando sem perder tempo. Mesmo que os predadores não estivessem atacando naquele momento, a prioridade ainda era encontrar uma saída daquele enorme labirinto. Depois de ouvir as palavras firmes do líder, Kai e Latina finalmente relaxaram um pouco. Eles tinham derrotado criaturas que pareciam imparáveis, mas a batalha tinha drenado quase toda a energia deles. Percebendo que ficar muito tempo naquela água gelada poderia causar hipotermia rapidamente, eles começaram a juntar pedaços de destroços e materiais quebrados que flutuavam pela sala. O objetivo era montar algo que ao menos lembrasse uma jangada. A jangada que conseguiram montar estava longe de ser impressionante. Os materiais eram fracos e inadequados, deixando a estrutura frágil e instável. Parecia que poderia desmontar com qualquer movimento brusco, mas ainda assim era melhor do que continuar submerso naquela água congelante. Guiados pelo brilho constante do anel mágico, o trio continuou avançando mais fundo dentro da enorme estrutura. Os corredores pareciam intermináveis, se estendendo por uma distância absurda. Quase uma hora passou, mas nada ao redor parecia mudar. Durante essa longa jornada, Tim ficou tentado várias vezes a parar e abrir as enormes portas de ferro que encontravam pelo caminho. Ele imaginava se poderia haver informações ou suprimentos úteis escondidos atrás delas. Mesmo assim, resistiu ao impulso, sabendo que outro encontro com os megalodons provavelmente significaria a morte deles. Sem aviso, o anel em seu dedo começou a pulsar com um brilho forte e rítmico. O jovem soltou um suspiro de surpresa, completamente sem entender o que estava acontecendo. No mesmo instante, a jangada sob eles começou a subir como se uma força invisível estivesse levantando tudo. Khan soltou um grito de pânico. Percebendo que a jangada estava realmente subindo e se movendo pelo ar, Latina virou rapidamente para Tim. Com os olhos arregalados, perguntou se aquele voo estranho era algum novo poder mágico que ele tinha descoberto. Mas o jovem balançou a cabeça imediatamente. Ele não tinha absolutamente nada a ver com aquela força que estava controlando o movimento deles. Antes mesmo de terminar de explicar, a jangada disparou pelos corredores em velocidade absurda.
A voz dele ecoou pelos enormes corredores vazios enquanto a jangada acelerava. Segurando as laterais com força, ele gritou para os outros se agarrarem o mais firme possível para não serem arremessados. Quando uma parede metálica apareceu de repente bem à frente deles, o coração de Tim quase parou. Convencido de que uma colisão fatal era inevitável, ele gritou em puro desespero. Mas no último segundo, a parede se abriu inesperadamente como um portão. Através da abertura, o jovem conseguiu ver rapidamente a figura de uma pessoa misteriosa parada ali. Ele mal conseguiu gritar que havia alguém ali antes que a jangada atravessasse a abertura em alta velocidade. Assim que cruzaram o portal, a frágil jangada finalmente se despedaçou completamente. Todos caíram no chão com gemidos de dor enquanto seus corpos batiam contra a superfície dura. Enquanto Tim tentava se levantar, percebeu algo preocupante. O anel mágico em seu dedo tinha parado completamente de brilhar. Nesse momento, o mesmo homem misterioso que parecia tê-los guiado até ali caminhou lentamente para frente e apareceu diante deles. Com uma calma surpreendente, ele explicou que a energia do anel simplesmente tinha se esgotado, e por isso o brilho havia desaparecido. Ao ouvir isso, Trinity imediatamente ficou tensa e se preparou para um possível combate. O estranho parecia completamente despreocupado com a postura defensiva deles. Com um tom relaxado, disse para se sentarem e pararem de perder tempo, explicando que restava muito pouca energia naquele lugar. Logo ficou claro que aquela figura misteriosa era Jung Fong, um dos dois professores responsáveis por operar o laboratório. Enquanto manipulava uma tela de controle brilhante ao lado dele, repetiu sua ordem para que os visitantes se sentassem. Confuso com tudo o que estava acontecendo, Tim finalmente perguntou o que exatamente estava acontecendo ali. De repente, lembrando de algo importante, Jung Fong ativou rapidamente o sistema de tradução de idiomas. Ele admitiu que tinha esquecido completamente dos dois nativos que estavam ali e perguntou se agora conseguiam entender suas palavras. Depois dessa pergunta, um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Tim e seus companheiros trocaram olhares incertos, sem saber como responder. Sem aviso, o professor levantou a voz e começou a gritar com impaciência. Ele exigiu que o jovem parasse de hesitar e trouxesse imediatamente câmeras, microfones e qualquer equipamento de gravação disponível. Tim começou a contar sua história lentamente. Ele explicou que tinha sido pego por uma tempestade violenta e acabou naquela ilha misteriosa por puro acaso. Isolado do mundo exterior, o anel de alguma forma o guiou até aquele lugar. O rosto do professor ficou pálido no mesmo instante em que ouviu isso. Se o jovem realmente não tinha contato com o mundo exterior, então todos os dados valiosos que ele havia coletado durante anos poderiam desaparecer para sempre. Percebendo sua reação, Tim perguntou se ele estava bem e então perguntou educadamente onde eles estavam e como poderiam sair dali. Antes mesmo de Tim terminar a pergunta, o irritado Jung Fong abriu a gaveta da mesa com raiva. Então ele apontou para uma televisão montada acima da sua cabeça e disse de forma seca que não tinha tempo para responder perguntas naquele momento. Em vez disso, sugeriu que simplesmente assistissem à tela. Tim virou na direção indicada e se surpreendeu ao ver uma velha televisão em preto e branco. A tela ganhou vida mostrando imagens caóticas enquanto vozes gritavam ordens urgentes para que todos evacuassem e salvassem os dados antes que o sistema de energia saísse completamente do controle. Dentro daquela sala estranha e inquietante, Jung Fong puxou calmamente uma cadeira e se sentou como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Mesmo com seu assistente gravando sem parar, o velho professor acreditava que era melhor ter informação de mais do que informação de menos. Arrumando a gravata com cuidado, começou a ditar seu relatório. Segundo sua narração, era o início de uma nova era, ano 336, no 26º dia solar. Enquanto falava, o professor pegou uma porção de macarrão lágrima instantâneo e respirou profundamente o aroma. Com um suspiro nostálgico, comentou que aquele cheiro o lembrava de refeições que nunca imaginou voltar a sentir. Enquanto isso, o vídeo continuava passando na televisão. O homem admitiu que não fazia ideia de quem acabaria encontrando aquela gravação no futuro, mas tinha certeza de que quem visse ficaria fascinado com a história daquele laboratório. Segundo sua explicação, tudo começou quando a Terra atingiu o primeiro nível de civilização.
Naquela época, os recursos naturais do planeta já estavam gravemente esgotados e o problema da falta de energia ainda não tinha solução. 150 anos depois, a humanidade avançou para o segundo estágio de civilização. Mesmo com esse progresso incrível, as pessoas da Terra ainda enfrentavam uma enorme crise global de energia. Na gravação, o professor enfatizou que todos deveriam entender uma verdade simples: a escassez desesperadora de energia foi exatamente o motivo pelo qual aquele laboratório foi criado. Antes de explicar os principais projetos de pesquisa do laboratório, ele acrescentou outro detalhe chocante. A ilha onde eles estavam não era natural, ela tinha sido construída artificialmente. Tim ouviu tudo com atenção, refletindo profundamente sobre as palavras do professor e tentando entender a dimensão gigantesca daquilo que estava ouvindo. A gravação explicava que, como o fornecimento de energia da Terra estava colapsando, aquele experimento perigoso foi iniciado. De repente, Yunfon interrompeu sua própria história com irritação. Resmungando alguns xingamentos, disse que antes de continuar explicando a história do laboratório precisava esclarecer um detalhe muito importante. Por fim, ele revelou que a própria ilha artificial tinha sido construída muito tempo atrás, quando o primeiro grupo de design responsável pelo projeto ainda estava apenas começando a se formar. Com uma expressão incomumente séria, que apagava completamente a calma de antes, o professor anunciou que a missão central do laboratório sempre tinha sido a mesma: desenvolver uma tecnologia capaz de controlar o próprio tempo. Sua voz carregava o peso de alguém revelando um segredo muito maior do que uma descoberta científica comum. Ele explicou lentamente que o tempo não era apenas uma medida criada pelos humanos. Segundo ele, era uma lei absoluta e inquebrável profundamente entrelaçada na própria estrutura do espaço, algo tão fundamental que apenas civilizações de nível extremamente avançado poderiam sequer sonhar em influenciá-lo ou controlá-lo. O velho cientista então admitiu que esperava sinceramente que quem encontrasse aquela mensagem tivesse alcançado pelo menos o terceiro nível de civilização antes de tentar interferir no tempo. Mesmo assim, em vez de proibir completamente, ele apenas deu um conselho. Ele conhecia bem a natureza humana e sabia que curiosidade e rebeldia sempre levam as pessoas a perseguirem a verdade, mesmo quando o perigo está no caminho. De repente, a palestra dramática foi interrompida quando o pé de alguém apareceu na gravação e acertou diretamente o rosto do professor. Diante de um segredo tão absurdo e gigantesco, parecia que ninguém ali tinha conseguido manter a calma. O colega do professor começou a xingar furiosamente, gritando e perguntando por que ele ainda estava ali comendo tranquilamente em vez de correr para salvar a própria vida como todo mundo. Esfregando a bochecha onde tinha levado o chute inesperado, o velho pareceu pensativo e perguntou com voz cansada para onde exatamente eles deveriam correr. Segundo os cálculos mais recentes, toda a ilha já tinha entrado em um estado temporário de caos espacial. Por causa dessa instabilidade, qualquer tentativa de fuga normal ou até teletransporte havia se tornado completamente inútil. Os gritos desesperados dos cientistas deixaram o jovem que assistia à gravação completamente confuso. No meio da confusão, o velho professor percebeu algo importante: a senha que estavam usando estava errada. Um dos cientistas apontou calmamente para um canto da sala, onde dois funcionários estavam tranquilamente tomando chá como se nada estivesse acontecendo. Ele aconselhou os outros a simplesmente ignorarem os dois. Com um tom quase filosófico, o cientista comentou que aqueles dois nunca tinham se comportado como pessoas normais mesmo. Ele até brincou dizendo que, se um desastre realmente destruísse todo mundo, aqueles dois provavelmente ainda sobreviveriam. Depois dessa distração estranha, ele decidiu voltar ao assunto que tinham interrompido. Com um gesto formal, apresentou o diretor do instituto aos espectadores. No momento em que a câmera focou no professor Zhang, o homem fez uma pose quase cômica de tão exagerada. Ver o comportamento estranho e meio ridículo da liderança do laboratório deixou o garoto profundamente inquieto. Ele não conseguia entender como uma instalação científica tão enorme e complexa podia funcionar sob o comando de pessoas tão excêntricas. Enquanto isso, o gerente se aproximou do professor e perguntou diretamente qual era a verdadeira causa do acidente que tinha jogado todo o laboratório no caos. Ele exigiu uma explicação clara do colega, pedindo que ele dissesse exatamente quais seriam as consequências tanto para o laboratório quanto para toda a ilha artificial conhecida como Ilha número 2. Com base nos cálculos deles,
o cientista explicou que, quando o processo instável terminasse de acontecer, a ilha abandonada avançaria instantaneamente 200 anos no tempo. Depois disso, a enorme energia liberada pela distorção do fluxo temporal geraria uma violenta tempestade de espaço-tempo, aprisionando a Ilha 2 em algum ponto entre dimensões de espaço e tempo. O diretor continuou explicando que a aceleração dentro do contínuo espaço-tempo era um fenômeno extremamente instável. Por causa disso, a ilha começaria a aparecer de forma imprevisível em diferentes lugares e em pontos completamente diferentes do tempo. Mesmo depois de ouvir essa previsão assustadora, o professor ainda perguntou se realmente não existia nenhuma maneira de impedir o desastre ou escapar dele. Ele até sugeriu tentar usar o sistema de cápsula de fuga de emergência. Essa cápsula especial, segundo ele, foi projetada para ser lançada do laboratório a velocidades de até 500 km por hora, enquanto os passageiros dentro dela não sofreriam com as forças esmagadoras da inércia. Infelizmente, mesmo essa velocidade impressionante não seria nem de longe suficiente para escapar da poderosa tempestade de espaço-tempo que estava se formando ao redor da ilha. Os cientistas trocaram olhares silenciosos antes de admitirem calmamente que não havia mais nada a fazer. Agora tudo o que restava era sentar e esperar o resultado final. Mas a morte não era necessariamente o único final possível. Embora o corpo humano jamais pudesse sobreviver a 200 anos de erosão temporal, a mente humana poderia suportar essa passagem. O professor confirmou a suspeita do colega sobre tecnologia de transferência mental. Os dois cientistas então sorriram satisfeitos enquanto explicavam que a consciência humana poderia simplesmente ser carregada como dados digitais em um sistema de armazenamento. Enquanto o dispositivo de armazenamento permanecesse intacto, eles não precisariam temer 200 anos, ou até 2000 anos passando. Depois de concluir a configuração final, Jung-Fon suspirou aliviado, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros, e confirmou a senha. Momentos depois, uma projeção holográfica do diretor do laboratório apareceu na sala. O professor perguntou casualmente ao colega como ele estava se sentindo agora e se sentia falta de viver em um corpo físico. Os nativos que assistiam a essa cena ficaram completamente chocados. Eles olharam para a imagem brilhante flutuando no ar e sussurraram entre si, perguntando se estavam vendo algum tipo de Deus. Enquanto isso, o gerente furioso respondeu dando um tapa forte no rosto do professor. Ele reclamou com raiva que nem todos os dados valiosos da pesquisa tinham sido transmitidos com sucesso. A raiva dele só aumentou ao perceber o quão perigosa aquela negligência poderia ser. Perder informações importantes em um momento como aquele poderia causar consequências desastrosas. Depois de toda a gritaria e confusão finalmente diminuírem, todos na sala se reuniram para ter uma conversa séria sobre a situação. Os cientistas perguntaram cuidadosamente se o garoto realmente tinha chegado à ilha número 2 logo depois de encontrar aquela tempestade violenta. Tim confirmou, explicando que toda a sua tribo tinha desaparecido na chuva intensa antes de ele acabar naquele lugar. O professor explicou calmamente que isso não era incomum, porque a ilha 2 era instável dentro da fenda dimensional. Ao ouvir isso, o jovem perguntou rapidamente se existia alguma forma possível de voltar para o mundo deles. Infelizmente, os pesquisadores rejeitaram a ideia imediatamente. Mesmo assim, um pequeno brilho de esperança apareceu nos olhos de Tim quando o líder de repente jogou um pequeno anel para ele. O jovem o pegou por reflexo, embora estivesse completamente confuso. O professor explicou que o artefato continha informações digitais do próprio laboratório. Mais importante ainda, ele funcionava como uma chave capaz de guiar alguém de volta para casa. O projeto de pesquisa deles, continuou ele, originalmente fazia parte de um programa global muito maior de restauração. Uma de suas principais divisões era conhecida como Biosphere Tree. Ao ouvir esse nome, uma lembrança surgiu na mente de Tim. Ele recordou aulas de biologia da escola onde algo chamado Biosphere Tree tinha sido mencionado. O cientista assentiu e explicou que Biosphere Tree tinha sido um ecossistema artificial em miniatura construído no deserto do Arizona. Ele recebeu esse nome para ser distinguido da própria Terra, Biosphere One, e o projeto foi iniciado por John Allen e Edward Bass. O objetivo daquele experimento era entender como os ecossistemas da Terra funcionavam e como poderiam ser recriados artificialmente.
Em termos simples, era uma preparação para a futura migração da humanidade para outros planetas. Infelizmente, depois de 2 anos de operação, Biosfera 2 começou a colapsar, os níveis de oxigênio caíram, a água do mar ficou ácida e a vegetação verde lentamente virou deserto. Tim imaginou que Biosfera 3 deveria ter sido criado com base nas lições daquele fracasso anterior. O cientista suspirou e admitiu que, embora a explicação não estivesse totalmente correta, a compreensão do jovem estava em grande parte certa. Ele então explicou que o projeto Ordina foi criado para atender às necessidades de sobrevivência a longo prazo da humanidade. Todos os seus componentes diferentes foram projetados para funcionar juntos como partes de um único sistema interligado. Entre esses componentes, a instalação BOM 2 foi construída especificamente para apoiar a grande iniciativa da Biosfera 3. Em termos simples, esse laboratório funcionava como um lugar onde matérias-primas eram produzidas, enquanto Biosfera 3 era o local onde esses materiais eram processados. Nesse momento, porém, o diretor ficou irritado e mandou o professor parar de falar demais. Quanto ao método para voltar para casa, o professor explicou que o anel que Ti agora segurava iria guiá-lo passo a passo. Ao ouvir isso, o jovem olhou para o anel em sua mão e sorriu pela primeira vez, percebendo que finalmente havia uma esperança real. Mas quase imediatamente um pensamento preocupante passou pela sua cabeça. Ele perguntou aos cientistas se eles pretendiam acompanhar o grupo na jornada. O cientista admitiu que a ideia era tentadora, mas infelizmente impossível. Os corpos físicos deles já tinham sido convertidos em código digital há muito tempo, prendendo permanentemente suas consciências a esse laboratório. Confuso, Tim perguntou então se eles não estavam preocupados em entregar informações tão importantes a um estranho que poderia usá-las de forma errada. Os cientistas apenas trocaram sorrisos irônicos. Eles disseram que, se alguém realmente tivesse capacidade de usar todo o conhecimento que haviam reunido, então esse progresso já seria recompensa suficiente para todos os anos de trabalho deles. Ele então acrescentou outra verdade infeliz. Depois do acidente catastrófico, as reservas de energia restantes do laboratório tinham sido quase totalmente esgotadas. Esse anúncio chocou o jovem herói. O professor calmamente serviu mais comida para si e explicou que, em aproximadamente 1 hora, toda a energia da instalação seria completamente consumida. Ao ouvir que o tempo era tão curto, o garoto entrou em leve pânico. Mas o cientista o tranquilizou dizendo que a cápsula de fuga poderia levá-los para fora da zona de perigo em menos de 30 segundos. Mesmo assim, quando o jovem finalmente viu o estranho dispositivo preparado para a fuga, ele ficou extremamente inquieto. A máquina não parecia nenhum tipo de barco ou veículo que ele conhecesse. Isso fez ele pensar, em silêncio, que talvez aqueles 2 velhos cientistas planejassem transferir suas mentes digitais para dentro dela também. Naquele exato momento, o cano frio de um revólver encostou de repente na parte de trás da cabeça do jovem. O toque gelado fez um arrepio percorrer todo o seu corpo, e por um instante seu coração quase parou quando o pensamento de uma morte repentina passou pela sua mente. A expressão do professor escureceu imediatamente, e com uma voz fria e controlada ele comentou que o jovem tinha sido esperto demais para o próprio bem. Quase no mesmo instante, o chefe do laboratório avançou furioso e deu um tapa forte no colega. Irritado, começou a repreendê-lo em voz alta por fazer uma piada tão sem graça em um momento em que todos já estavam sob enorme pressão e tensão. O cientista então falou seriamente, enfatizando que se realmente quisessem machucar os visitantes, já teriam feito isso há muito tempo, sem precisar recorrer a truques infantis ou ameaças dramáticas como aquela. Tentando superar aquele momento constrangedor, o garoto ofereceu ajuda aos cientistas com sinceridade. Mas o homem mais velho respondeu calmamente que a maior recompensa para ele seria simplesmente saber que as futuras gerações um dia poderiam recuperar e usar os dados valiosos que tinham preservado.